Olá, aluno do terceiro ano, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, você já me conhece, eu sou Elis Regina, assessora pedagógica de língua portuguesa e espanhola. E hoje estou aqui com você para mais uma aula de língua espanhola. E sabe sobre o que nós vamos tratar hoje? Sobre os videojuegos e também faremos bastante interpretação de texto, infográfico e alguns textos aí que tratam sobre esta temática, os videojuegos. Muito bem, então para isso eu peço que você pegue o teu material, lá o volume 10, abre lá no capítulo 4, na página 46, e nós vamos trabalhar da página 46 a 50, tá bom? Então vai lá, pega o material e volta aqui comigo. Muito bem, você já está com o teu material em mãos, na página 46. Então eu quero que você vá na seção aí Te Toca a Ti e nós vamos trabalhar com infográfico. Você sabe o que é o gênero infográfico? O gênero infográfico é isso que você está vendo aí na telinha. É quando existem as imagens e um texto explicativo, tá? Então esse é o gênero infográfico. E veja que esse infográfico, a continuação, analisa as informações apresentadas, elabora uma opinião em relação a lo apresentado, depois sigue as instruções de tu professor para o debate. Bom, isso aí depois a gente vê, tá? Então, o que ele vai apresentar aí? Ele vai falar vai apresentar alguns dados acerca de los usuários de los videojuegos, tá? Então, à esquerda você tem aí um gráficozinho, né? Que fala sobre a idade de los jugadores. Então, lo que está em color rojo são os menores de 18. En color verde, los de 18 a 49. Y los de amarillo no. Los de cor gris, perdão, de 18 a 49. E de color verde, maior de 50. Então, veja que os menores de 18, que está em vermelho, nós temos aí 25%. De 18 a 49, são os de 49%, né? Olha que é o maior número de pessoas que utilizam os videogames. E maior de 50, apenas 26%. Então, olha, são vários dados aí que nós temos. Olhem à direita lá, sobre a pirateria virtual. 80% é o porcentaje de jogadores que alguma vez em sua vida han usado produtos piratas. Olha que número alto, né? Logo abaixo nós temos hábitos de ócio. O que é isso? São hábitos de lazer. Então, os jogadores em color morado les gustan la televisión, el cine, deporte e música. Esses são os hábitos de ócio. Então, comparem jogadores e não jogadores. Vejam que os jogadores veem mais televisão que os não jogadores. Pouquinha coisa mais. Cinema é igual. Deporte, os jogadores têm hábito de ócio um pouquinho a mais que não jogadores. E a música, os jogadores preferem mais a música que os não jogadores. Logo abaixo nós temos aí tempo de jogo, 14 horas. Madrecita de Deus, bastante tempo, hein? Lugares preferidos para jogar. Hogares são em casa, os lares. 70% preferem em casa, 30% em los cybers, que são locais próprios para jogos. Preferência de consolas. Consolas Xbox, P83, entre outros. Então, nós temos diferentes números aí. Seja que o mais usado é o PC, com 38%. Então, veja quantas informações você tem aí, né? De idade, de pirataria, dos hábitos de lazer, o tempo de jogo, os lugares preferidos. São tantas informações que a gente estão resumidas ali no infográfico, que é aquilo que eu falei para você. É aquele gênero que reúne o texto mais a imagem. Isso para quê? Para facilitar a compreensão, né? Para esquematizar um pouco mais o nosso entendimento, tá? Então vamos à página 47, na seção Herramientas, e nós temos aí expressando opiniões oralmente. Nós estamos vendo isso porque a proposta do infográfico é para gerar um debate. Como você está aí sozinho na sua casa, liga aí para um colega, faz um grupinho no WhatsApp e gera o debate aí sobre o infográfico e os dados que foram apresentados.
é um tema bem legal porque é um tema bastante atual. Então vejam lá quais são as expressões que nós usamos aí principalmente quando estamos aí num debate, né? Para introduzir uma opinião em um debate, por exemplo, se pode usar expressões como para mim, em minha opinião, a mi modo de ver, me parece que, desde mi ponto de vista. E para contraponer uma opinião formulada por outro participante, se pode dizer: estou em parte de acordo, pero pero não concordo, não estou de acordo com relação a e não coincido com tua opinião em relação a. Então essas são algumas estruturas que você pode utilizar para expressar a tua opinião oralmente, tá? Então, e como que a gente aprende isso? Praticando, né? Melhor jeito de fazer. Mas atenção, ojo, las intervenciones de los participantes devem apoiar-se em dados concretos e objetivos. Então, o que ele quer dizer aí? Que se você vai participar de algum debate, você tem que utilizar dados verdadeiros e objetivos. Então, você tem ali, por exemplo, um infográfico que demonstra vários setores, ali como, por exemplo, a pirataria, a idade, os lugares onde eles gostam mais de jogar. Então, são dados verdadeiros, que em espanhol a gente fala concretos, tá? Agora, pula comigo ainda aí na página 47, no Organízate, expressando opiniões por meio de la escrita. Então, até agora você viu expressar opiniões por meio da oralidade. Agora nós vamos ver por meio da escrita. Expressando opiniões por meio da escrita, há muitos gêneros discursivos que permitem a uma persona expressar uma opinião ou um ponto de vista. O artículo de opinião é um de ellos, pero há outros mais, como as cartas argumentativas, os editoriales, as reseñas críticas, etc. O artículo de opinião é um texto que tem a função de apresentar e defender um ponto de vista sobre um determinado problema ou situação. Pode ser veiculado de diversas formas, es decir, por meio de distintos soportes, oral, impreso e virtual. A estrutura de um texto argumentativo é compleja. Assim, para que o leitor compreenda mais facilmente o ponto de vista defendido, se sugere que o texto seja composto por las seguintes partes. Então, veja agora, me acompanhe na página 48, vamos ver quais são as partes, né? É uma sugestão aí de um texto de opinião, tá? Então, veja lá quais são as partes de um artículo de opinião. Então, começamos aí pelo título, que apresenta o tema. Depois temos a introdução, que contextualiza o tema da discussão e apresenta a tesis, ou seja, a ideia que será defendida. A argumentação são os párrafos que seguem a introdução e que apresentam os argumentos para convencer o leitor do ponto de vista defendido. Depois temos a contra-argumentação. Se trata de refutar as ideias contrárias ao ponto de vista defendido. Também hace parte do desarrollo del texto, pero no es obligatoria. La conclusión es la última parte del texto. En ella se puede retomar el punto de vista defendido y reforzarlo. Otra forma de hacer la conclusión es presentar sugerencias en relación al tema discutido. Então vejam, tudo que nós vimos até agora, você tem aí as ferramentas para você escrever um texto de opinião, né, um artigo de opinião. Tem todas as partes, tem todo o caminho, passo a passo para você fazer. Inclusive a temática, né? A gente está falando ali dos videojuegos, alguns dados aí sobre os usuários desses jogos. Né? O que eles fazem, quais são os hábitos, enfim, todos esses números aí que nós acabamos de comentar. Então agora tenta aí, faz aí um texto, né? Tenta fazer essa produção primeiro a oral, né? Leia bem o infográfico, se informe direitinho dos números, das pesquisas, para depois você poder fazer um artigo de opinião, tá? É uma boa prática, você que está em terceirão, vai fazer vestibular, vai fazer Enem, é importante fazer leituras e praticar bastante a escrita,
que praticando a escrita você também aprende a questão gramatical, a questão estrutural da língua, é super importante, tá bom? Então vamos adiante. Agora você vai lá para a página 49 e nós ainda vamos continuar aí na sessão mais prática falando sobre os videojuegos. Então olha lá o que nós temos aí. Perdão. Videojuegos e suas ventajas. Vejam, os videojuegos preparam as pessoas a tomar decisões com maior rapidez. Claro que senão você perde o jogo, se você não tomar uma decisão rápida dependendo do jogo. A la vez, mejoran a criatividade, a toma de decisões e a imaginação. Mejoram a coordenação, mano-ojo e a capacidade de conduzir de noite e com neblina. Olha que fantástico! Vocês viram isso? Melhora a coordenação da mão com os olhos, né? Você tem que estar ali atento, olhando e mexendo com as mãos. E a capacidade de conduzir à noite e com neblina. Olha que belezinha! Pessoas que jogam regularmente tomam decisões 25% mais rápidas. Ai, que coisa boa! Estou gostando dessas vantagens aí. Outra, também pode prestar atenção a 6 coisas à la vez, sem confundir-se, e desenvolvem a capacidade de resolver problemas em diversas situações. Olha isso, que máximo! A gente fica capaz de prestar atenção em 6 coisas ao mesmo tempo, sem fazer confusão, sem perder o foco. Gente, que máximo, gostei. Bom, então agora a gente já fez a leitura sobre as vantagens dos videojuegos, os videogames. Vou propor para você fazer ainda aí na página 49, atividade 1 e 2. Então vai lá, dá mais uma olhadinha no texto, faz a atividade, volta comigo para a correção. Te espero aqui. E aí, foi fácil? Então bora lá corrigir? Me acompanhe. Página 49, sessão mais prática. Vamos aí. Considerando as informações apresentadas, percebe-se que o texto objetiva o quê? Ele quer fazer você comprar, vender, expor ou informar. Claro que ele quer informar, ele está falando do uso do videogame e as suas vantagens. Então, uma informação. 2. Analise as proposições em relação aos sentidos expressos textualmente. A proposição 1. Os jogos eletrônicos incorporam os pressupostos da direção defensiva. Proposição 2. Os jogos eletrônicos capacitam os gamers a tomar decisões adequadas. Proposição 3. Os jogos eletrônicos desenvolvem a capacidade de prestar atenção a mais de uma atividade ao mesmo tempo. Vejam, a proposição 1, os jogos eletrônicos incorporam os pressupostos da direção defensiva. Não, ele só diz que aumenta a capacidade, né? Por quê? Porque melhora a nossa coordenação e à noite e com neblina facilita, mas não que eles incorporam os pressupostos. A 2, os jogos eletrônicos capacitam os gamers a tomar decisões adequadas? Não, também não capacitam, né? Eles ajudam para quem joga regularmente, aí adquire um pouco mais essa habilidade de tomar decisões mais rapidamente. Então, nos restou somente a 3, que os jogos eletrônicos desenvolvem a capacidade de prestar atenção a mais de uma atividade ao mesmo tempo. Molezinha, tranquilo? Então vamos a mais uma leitura de texto, tá? Tem mais 2 ainda, hein? A aulinha hoje tá ótimo, beleza. Então vamos lá na página 49, ainda na 49 nós temos um texto que se chama Mitologia Grega segundo Sancratos. Bom, título, fonte, título. Vamos pensar na mitologia, vamos falar sobre a mitologia grega segundo quem? O Sancratos. Não sei quem é, já entendi que é mitologia grega, mas vamos ver o que é isso. Olha lá a fonte, foi tirada de onde? Mitologia grega, foi tirado da internet, é um artigo sobre a mitologia grega. Vejamos. La saga God of War se nutre a fondo de toda a mitologia griega, pero en lugar de caer en el error de reproducirla con exactitud, se aprovecha de ella y crea una versión propia que a veces coincide con los textos clásicos y a veces no. Por ejemplo,
Aqui, o protagonista é um espartano convertido em Deus. Zeus é um maligno ser que deseja destruir a Kratos, por medo a que lo mate el primero. Los dioses pueden morir. Los titanes no están encerrados en el Tártaro. Los héroes Perseo y Teseo tienen un papel diferente a la historia que conocemos. Y así un largo etcétera. Pero, ¿realmente hay tantas diferencias? No tantas. Lo bueno de esa saga es que consiguen el punto de equilibrio justo entre lo que conocemos de los héroes y dioses que aparecen y las ideas nuevas para crear un vínculo con el jugador entre lo que recuerda haber aprendido de pequeño en la escuela y el nuevo imaginario que se muestra en los juegos. Fácil o texto, vocês não acharam? Tá falando aí do jogo, né, do videogame, que reproduz aí um pouco da saga o God of War, que fala um pouco aí da mitologia grega, mas não é aquela coisa assim, tal e qual aconteceu, né? Mas não é tão diferente também, é isso que ele está colocando aí para nós. Então, de novo, eu peço para você fazer a atividade 3 e 4 relacionadas ao texto, tá? Dá uma pausa, dá outra lida no texto e volta a fazer aí a atividade comigo, tá bom? Te espero aqui. Bora lá para a correção? Então me acompanhe na página 49, a questão 3. De acordo com o texto, um dos méritos da saga God of War é transgredir a mitologia grega, criando uma nova versão para o jogo. Aqui o termo transgredir é usado para explicitar as mudanças que o jogo fez em relação aos mitos clássicos. Não é para representar o Zeus como um guerreiro espartano, tampouco para reproduzir os aspectos clássicos da mitologia, ou destina-se aos jovens que ainda frequentam a escola. Né? Então, a questão correta, a alternativa correta é a D. 4. Na saga God of War, as representações mitológicas valem-se das referências clássicas, mas incorporam elementos da imaginação. Veja, elas não estão ambientadas no universo escolar, elas trazem os heróis e deuses em perspectivas incorretas, não. Elas trazem os deuses, mas não aquele deus tal e qual a mitologia, mas ele está ali, é o deus que pertence à mitologia. Cometem o erro de apresentar uma versão diferenciada. Não cometem erro, é uma versão diferenciada que todo mundo gosta e não é o que o texto traz, né? O texto traz que é uma versão que incorpora elementos da imaginação tal e qual está aí na alternativa D, tá certo? Muito bem, então vamos à leitura do texto agora, o último texto, penúltimo, né? Da página 50, el encuentro de videojuegos mais grande da Latinoamérica chega à Argentina. Então veja, o encontro de videogames o maior encontro da América Latina chega à Argentina. Olhem lá a fonte, né? Foi tirado de um jornal, do periodismo.com, da Argentina, tá? Então vamos lá. O evento está destinado para profissionais aficionados e curiosos, que estén interessados em testear, conocer y adquirir los nuevos productos que se incorporarán al mercado. Habrá stands para probar los juegos que se vienen y hay organizada una competencia de FIFA, Counter-Strike Go, League of Legends, Dota 2, entre otros. La inscripción para los torneos puede realizarse vía web y ya hay varios equipos registrados. Además, habrá un área de gastronomia, artista em vivo e um espaço para el cosplay. Muito bem, fácil também esse texto, bastante tranquilo. Ele está descrevendo como que vai ser o evento aí na Argentina, né? Quais são os jogos que vão participar, como que vai ser aí o evento. Vai ter gastronomia, vai ter cosplay, vai ter música ao vivo. Ou seja, ele descreveu todo como será o evento na Argentina, tá? Então agora você vai fazer atividades 5 e 6,
que corresponde à leitura desse texto que nós acabamos de ler e volta aqui comigo para correção. Te espero aqui. E aí, foi tranquilo? Molezinha também, né? Bora lá corrigir? Questão 5. Considerando a estrutura composicional do texto, percebe-se que trata de quê? De uma notícia, um artigo de opinião, um anúncio ou uma reportagem. Então, está marcada aí como correta a alternativa A, uma notícia. Está bem claro que é uma notícia que está mostrando o que vai ser o evento, que é o maior encontro de videogames que vai acontecer na América Latina, que chegou na Argentina. Não é um artigo de opinião, tampouco anúncio vendendo videogame e tampouco uma reportagem, uma notícia, certo? 6. O sentido expresso textualmente pelo termo testear é... Aí você pensa, putz, eu não sei o que é testear, mas olha lá no texto. Com certeza, vamos ler as alternativas e vamos buscar lá no texto qual que eu posso tirar ali pelo contexto o significado da palavra testear. Veja, você já tem a resposta, mas faz de conta que não tem. Testear é não aceitar uma ideia. Vamos lá no texto, lá na terceira linha. El evento está destinado para profissionais aficionados e curiosos que estén interessados em testear, conhecer e adquirir os novos produtos. Então, não é aceitar uma ideia. Porque você está falando em conhecer e adquirir novos produtos, não é essa a ideia. Receber voluntariamente uma coisa. Não. Também não, porque, conhecer e adquirir os novos produtos. Submeter uma pessoa ou uma coisa a um teste. Perfeito. A palavra testear vem de teste. Esse não era difícil, né? Andar muito, esforçando-se para conseguir algo. Não, isso tampouco. Tá? Então agora, meus queridos, para finalizar, nós vamos fazer a leitura aí de uma questão da Unicentro do Paraná. Tá? E vamos fazer a leitura, depois nós vamos dar uma pausa, você faz a atividade e volta para a correção. Beleza? Então me acompanhe aqui. Questão da Unicentro. Diálogo entre duas pessoas. A mim, um ordenador novo, uma impressora de color, 35 juegos de Game Boy, el láser pistola espacial, la estación orbital Selene, un equipo completo de buceo, el traje del Madrid y la colección de videos de Disney. ¿Y a ti? Mi papá y mi mamá me han dado besos. ¡Yo, que suerte! Bom, então aí agora você vai interpretar essa tira aí, tá? E vai tentar fazer as atividades de 7 a 9 que estão propostas aí na página 50. Para a interpretação, lembre, é uma prova de vestibular da Unicentro. Você está sem dicionário. Eu não fiz nenhuma tradução, mas observe bem a imagem, as coisas que tem em volta, qual é o ambiente, né? Olhe bem as palavras que você já conhece. As que não conhece, a gente deixa meio de ladinho e tenta fazer inferência pelo contexto. Bastante cuidado aí, tá? Então vai lá, dá uma pausa, leia de novo e faça as atividades e volta comigo. Te espero aqui. Muito bem, então vamos à correção aí das atividades que você fez na página 50 relacionadas à vinheta. Vamos lá? Questão 7. De la lectura y observación de la viñeta, es correcto afirmar que los dos chicos, alternativa correta, hablan sobre los regalos que recibieron. ¿Por que essa é a correta? Veja lá na vinheta, o menino da esquerda, o chico de la esquerda, ele fez aí uma lista de coisas que ele ganhou. Né? Um ordenador novo, impressora de color, jogos de Game Boy, láser pistola, etc, etc, etc. Eles não estão discutindo sobre suas preferências futebolísticas. Deixam claro que seus padres têm muito dinheiro, não. Talvez o menino da esquerda, da direita, não. Demonstram conhecer muitos jogos eletrônicos, tampouco. Se mostram muito felizes porque estão de vacaciones. Onde que tem vacaciones aí? Não fala nada de vacaciones. Certo? Então, essa pode ser aí a alternativa A. Questão 8. A observação da vinheta permite afirmar que... Resposta correta. El chico de la izquierda
lamenta algo. Los dos chicos prefieren regalos caros. El chico de la izquierda tiene mucha suerte. El chico de la derecha se muestra insatisfecho. El chico de la derecha se queja de sus padres. Vejam só. A alternativa correta é a letra A. El chico de la izquierda lamenta algo. Em que momento eu percebo que ele está lamentando? Na última fala dele, quando ele diz, oh, que suerte. Né? Ele está aí lamentando alguma coisa. Né? Os dois chicos preferem regalos caros. Não, nenhum dos dois prefere. Tanto que o chico que ganhou todos esses regalos caros está lamentando. Né? El chico de la izquierda tiene mucha suerte. Não, é o da direita, ele que está falando, oh, que suerte para o chico de la derecha. El chico de la derecha se muestra insatisfeito. Não, olha lá o sorrisão na carinha dele. E el chico de la derecha se queja de seus padres. Tampouco, não está se queixando. Ele ainda fala, meu papai e minha mamãe me han dado beijos. E fala sorrindo, ou seja, ele não está se queixando. Então, a alternativa correta é a letra A. 9. Se pode afirmar que a expressão que suerte expressa uma exclamação. Né? Não é negação, não é uma pergunta, não é dúvida e não é afirmação. Né? Então, essa fica bem clara, que é uma exclamação, falando, puxa, que sorte a sua, ganha o beijinho da sua mãe e do seu pai. Muito fácil essa. Viu? Como vocês perceberam que na nossa aula de hoje, nós trabalhamos a questão textual, interpretação, leitura, realização de atividades. Por quê? Porque você aí, meu amigo ou minha amiga do terceiro ano, tá aí logo vai fazer Enem, vai fazer vestibular. E, como eu sempre digo e repito, eu acho importante, estude, leia, busque, assista filmes em espanhol, mas com a legenda em espanhol e o áudio em espanhol. Faça leituras, leia as notícias atuais, é super importante. Vai que cai sobre a pandemia no vestibular ou no Enem, nunca se sabe, né? Então, vai lá, vai atrás, como será que é em espanhol, pandemia, o vírus, os sintomas, vai atrás disso, vai que dá certo, a minha dica aí, tá? Então, vai lá, estuda, leia, releia, interprete, quando tiver a imagem, olhe o contexto, formas, cores, tamanhos, para você poder compreender melhor, tá? Então esse é o meu conselho e por hoje é isso. Eu vou deixá-los agora estudando e nos vemos na nossa próxima aula do SP com você. Um grandíssimo abraço e hasta la vista!